Senhor presidente, senhores que nos assistem, que nos ouvem pela rádio e pela TV Senado. Senhor presidente, tivemos nesta última segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, uma importante audiência pública de nossa iniciativa e a primeira audiência pública da Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. A Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça, daqui do Senado Federal, que é presidida pelo senador João Capiberibe. A ideia dessa audiência pública era fazermos um encontro com membros da Comissão Nacional da Verdade e membros da nossa Subcomissão da Verdade e da Justiça, que foi montada no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Coincide que na data de hoje, na Câmara dos Deputados, está sendo realizado um seminário sobre o 34º aniversário da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei da Anistia. 34 anos após a aprovação da Lei da Anistia, me parece que é necessário o debate, senhor presidente, sobre a sua revisão. A Lei 6683 de 1979 tem sido objeto de um conjunto de questionamentos logo após a sua aprovação, um ano após, ou melhor, senhor presidente, a Lei 6683 de 79 foi aprovada em agosto de 1979 e foi questionada 5 meses depois pela comunidade jurídica. Talvez, senhor presidente, porque ao contrário de leis de anistias em países que passaram por procedimentos, que atravessaram períodos traumáticos, estados de exceção como o nosso, a nossa lei da anistia não foi o resultado de um processo de conciliação nacional. Não foi o resultado de um momento de reconciliação. Não, senhor presidente. No caso brasileiro, a lei da anistia foi claramente o resultado de uma imposição do mais forte, naquele caso do regime colocado sobre as oposições e sobre as minorias. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional não foi o projeto que era do interesse, não foi o projeto que era um consenso, que era o resultado da conciliação nacional. Tanto é que o projeto aprovado, na época, foi aprovado com o voto de 207 parlamentares da Arena contra 201 parlamentares do MDB. Ou seja, a pequena diferença para a aprovação do projeto mostra claramente que houve a imposição de uma matéria, houve a imposição para a aprovação da matéria de iniciativa naquela época do governo. E essa matéria foi logo em seguida objeto de questionamento. No início de 1980, advogados e juristas já questionavam a legitimidade e legalidade, bem como os erros jurídicos de interpretação da Lei 6683 de 1979. O texto da lei, que obviamente era pouco claro, determinava a anistia aos crimes políticos ou conexos a estes, dizia o parágrafo 1º, artigo 1º. Ou seja, os crimes de qualquer natureza relacionados àqueles praticados por motivação política. Ou seja, os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. O crime conexo, e a intenção do regime era este, seria o assalto a banco ou o roubo de carro realizado por militantes políticos com apoio da luta armada.
Ademais, senhor presidente, como a lei não anistiou aqueles que foram condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, como estabelecia o parágrafo 2º do artigo 1º da lei, vários presos políticos foram libertados devido à redução das penas estabelecidas pela Lei de Segurança Nacional, reformuladas em 1978. Ou seja, a lei, em relação a muitos presos políticos condenados pelo regime, pela ditadura, foi concretamente inócua, não cumpriu efeito nenhum. Muitos foram anistiados, muitos, na verdade, não foram anistiados, tiveram decurso de prazo do cumprimento da pena, tiveram, na prática, fim de pena, ou seja, não teve nenhum efeito de anistia. Não houve absolvição, não houve anistia, saíram das prisões em liberdade condicional. A anistia, obviamente, senhor presidente, não foi uma anistia de mão dupla. O que o regime de então estabeleceu foi que os dispositivos da Lei 6683 eram claramente consignados para anistiar quem torturou, quem oprimiu, quem matou nos cárceres da ditadura. O professor Nilo Batista, criminalista e professor de direito, deteve-se na definição do que se chamou de crime político e conexo, a fim de demonstrar que a tortura estava claramente fora desta classificação de crime conexo ou crime político. O crime político havia sido bastante discutido durante os debates em torno da votação da lei. Diz o professor Nilo Batista que era evidente que a anistia tinha o sentido de corrigir uma estapafúrdia lei que estava sendo condenada pela comunidade jurídica, que era o Decreto-Lei 898, de 29 de setembro de 69, a famigerada Lei de Segurança Nacional, e que não tinha mais condição de existir. Óbvio que o que se segue é um questionamento à Lei 6683 pela seguinte lógica: o crime de tortura não poderia existir nem sobre a ordem constitucional do estado de exceção. Veja, senhor presidente, mesmo a ordem constitucional do estado de exceção da ditadura, mesmo a ordem constitucional da Constituição de 1967 e a emenda constitucional número 1, ou a Constituição de 1969, não previa que o Estado brasileiro praticasse terrorismo ou praticasse tortura contra seus cidadãos, como de fato praticou e como está comprovado que praticou. Como as apurações, inclusive por parte da Comissão Nacional da Verdade, confirmam que praticou. Esse tema, senhor presidente, foi enfrentado em 2010 pela ação de descumprimento de preceito fundamental da Ordem 153 da Ordem dos Advogados do Brasil. O julgamento dessa ação de descumprimento de preceito fundamental por parte da OAB ainda não está concluso, porque os embargos de declaração desta DPF da OAB ainda encontram-se em sede de julgamento por parte da DPF. Existem duas iniciativas legislativas no Congresso Nacional. O projeto de lei da deputada Luísa Erundina, que está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, com um parecer contrário, e o projeto de lei do Senado, 237, de 2013, de minha iniciativa, que encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero, senhor presidente, abrir aqui, a partir dessa audiência, e com a importante contribuição que tivemos nessa audiência na última segunda-feira, nessa audiência pública que tivemos na última segunda-feira, com a presença de parentes de desaparecidos políticos e com a presença do ex-presidente da Comissão Nacional da Verdades, do Dr. Paulo Fonteles, ex-procurador-geral da República, que trouxe uma contribuição prodigiosa sobre esse tema.
reabrir aqui o debate sobre a lei da anistia e sobre a necessidade de apreciação do PLS 237 aqui do Senado, a partir da seguinte perspectiva. Não há necessidade de temor nenhum, em especial por parte das classes armadas brasileiras, em relação à revisão da lei da anistia. A atual geração das Forças Armadas brasileiras, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não tem responsabilidade nenhuma com os crimes cometidos no passado. Não é da responsabilidade, não é de responsabilidade. Aliás, o que aconteceu no passado não é de responsabilidade da atual geração. E não é e não pode ser de responsabilidade da tradição política das Forças Armadas Nacionais. Eu diria mais. As Forças Armadas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, podem dar uma importante contribuição ao Brasil, à reconstrução de sua tradição democrática, contribuindo com a consciência nacional, contribuindo com a história brasileira, ajudando o Brasil a realizar a sua verdadeira conciliação nacional. Ou melhor, contribuindo com que o nosso país consolide a sua verdadeira transição democrática. Nenhum país, senhor presidente, teve uma transição democrática tão longa quanto a nossa. Todas as ditaduras que duraram no continente latino-americano, seja no Chile, seja na Argentina, seja no Uruguai, tiveram na instalação de suas comissões nacionais da verdade, na apuração dos crimes cometidos nos seus processos, durante os seus períodos de arbítrio, a consolidação da transição para o estabelecimento de Estados democráticos de direito. No nosso país, senhor presidente, nós tivemos a transição de um governo de exceção, de um Estado de exceção, porque é uma enorme injustiça responsabilizar somente as classes militares brasileiras pelo Estado de exceção que se instaurou aqui de 1964 até 1985. É bom que se diga, em nome da história, que o golpe de Estado que ocorreu em 1º de abril de 1964 foi um golpe de Estado civil-militar. Depois, ocorreu de fato a tutela militar, mas foi um golpe de Estado civil-militar, promovido sob os auspícios da elite brasileira. Então, portanto, é injusto atribuir somente a um setor, o que ocorreu, a responsabilidade para o ocorrido entre 1964 e 1985. Portanto, nós temos com apreciação do projeto de lei 237 do Senado, de revisão da lei da anistia, ou, se preferirem, com a apreciação da ação de descumprimento de preceito fundamental da Ordem dos Advogados do Brasil, que ainda encontra-se em sede de embargo no Supremo Tribunal Federal. Nós temos a possibilidade de revisão da lei da anistia. Eu acredito, senhor presidente, a Comissão Nacional da Verdade está em vias de conclusão de seus trabalhos. Eu estou convencido que esse trabalho, que não pode ser a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade apenas a remissão da memória histórica brasileira. É mais que isso. Nós tivemos depoimentos segunda-feira, nós tivemos depoimentos de parentes de desaparecidos políticos, em que no depoimento eles dizem o seguinte: dor pior do que perder alguém é não ter um corpo para velar, é não ter um local onde encontrar um corpo sepultado e poder fazer tributo nesse local. Este é o drama dos familiares de desaparecidos políticos. Em nome destes brasileiros, é necessário respostas, e foi por isso que o Congresso Nacional aprovou a criação da Comissão Nacional da Verdade. Esta é uma das respostas que a Comissão Nacional da Verdade tem que dar.
E a segunda resposta que a Comissão Nacional da Verdade tem que dar é a necessidade que temos de rever a lei da anistia. Por várias razões, dentre elas, por uma razão histórica. Não pode prevalecer no ordenamento jurídico brasileiro, em especial para as gerações que virão, uma lei que anistiou quem torturou, matou, quem mandou para a cadeia, para o exílio e para o cemitério patriotas. E que, por outro lado, inocentou aqueles que torturaram. Não pode prevalecer no ordenamento jurídico a Lei 6683 de 1979. Se não valer para outra coisa a revisão da lei da anistia, que para mim deve no mínimo valer para encontrar corpos de parentes, de corpos de desaparecidos políticos, deve valer para que seja feita justiça, mas no mínimo tem que valer para nós não termos mais no nosso ordenamento jurídico uma lei que significa na prática que o nosso país admite que quem torturou, matou, pode ser inocente dos crimes que cometeu em nome do Estado brasileiro. Eu repito, senhor presidente, e falo isso para concluir. Não há nenhuma responsabilidade das atuais gerações de militares de nosso país. Não há nenhuma responsabilidade da parte da Marinha, do Exército, da Aeronáutica de nosso país. Não há responsabilidade por parte das atuais gerações de militares de nosso país. Destes, eu convido a uma reflexão e a uma contribuição. Ajudar o país, ajudar a memória nacional, dialogar com a memória nacional, a superar essa página triste e infeliz que atormenta a história brasileira. Ajudar a memória nacional, ajudar a consciência cívica brasileira a afugentar esse fantasma, que a todo momento atormenta a consciência nacional. O fantasma da tortura, o fantasma dos corpos de desaparecidos políticos que não são encontrados, o fantasma da injustiça, o fantasma de uma transição política não consolidada, atormenta a memória nacional. Em especial, as classes armadas brasileiras têm uma oportunidade de contribuírem com o resgate, inclusive, da tradição democrática que tem as classes militares brasileiras, que tem e que foi, lamentavelmente, rompida com o episódio de 1º de abril de 1964. Diz a velha máxima de uma poesia que dizem que é um trecho, senador Inácio, de Chico Xavier: se não deu para mudar o começo, dá para mudar o final. Eu acho que é essa reflexão a ser feita. As atuais gerações de militares do país têm a condição de fazer isso. Se não deu para mudar o começo, tem a condição de, contribuindo com essa matéria, de mudar o final. Tem a condição de contribuir com o Brasil, apoiando a revisão da lei da anistia, apoiando a aprovação do PLS 237. Lhe agradeço, presidente. Cumprimento.